Caiu o número de leitores de jornal em todo o Brasil. O balanço da venda de jornais no primeiro semestre deste ano foi divulgado pelo IVC, Instituto Verificador de Circulação. O jornal Folha de São Paulo foi um dos mais afetados. A Folha enfrenta uma séria crise de credibilidade. De janeiro a julho, os jornais brasileiros venderam por dia, em média, pouco mais de 4 milhões de exemplares. Uma quantidade 4,8% menor se comparada ao mesmo período do ano passado. Na Folha de São Paulo, a queda foi ainda maior. O jornal vendeu 7% menos no primeiro semestre. A Associação Nacional de Jornais atribuiu a queda à crise econômica mundial. Mas, no caso da Folha, os números podem refletir também a falta de credibilidade. O jornal foi obrigado a dar explicações constantes nos últimos meses, depois de publicar informações que geraram muita polêmica. Caso do editorial em que a Folha classificou de branda a ditadura brasileira. « 24 anos se passaram desde o fim do regime de exceção. Mas o tempo não apagou as lembranças dolorosas de quem sofreu nos porões da ditadura. A roda que era você ficar como uma peteca apanhando o tempo todo, um te dá um tabefe, outro um soco inglês, outro um cacetete, o outro te joga no chão, outro te dá rasteira, outro te cospe na cara, era tudo isso aí. Ieda é professora, foi presa no Rio de Janeiro em 1970 por fazer parte de um grupo de resistência armada. Eles me colocaram na frente de vários companheiros que eu não sabia que tinham sido presos e que estavam absolutamente desfigurados. Eu quase que não reconheci os que estavam lá. Eram 5 homens e todos eles com o rosto sangrando, o olho para fora, com dentes quebrados, totalmente sujos, cheirando mal. Como Ieda, 30 mil pessoas foram torturadas no regime militar brasileiro, 500 morreram nos porões da ditadura. Alípio foi líder de um dos principais movimentos contra a ditadura. Foi preso em 1969. E eles enfiavam comigo os polos dentro dos 2 ouvidos e ligavam na televisão, que é para mais de 1.200 volts. A sensação que você tem é que seus olhos giram dentro da órbita e a tua língua enrola, você tem medo de sufocar, óbvio. E depois eles passavam aquilo no corpo da gente, todas as vezes a gente via fagulhas saindo do corpo. Assim como acontecia com a maioria dos presos políticos, Alípio foi trazido para a sede da Polícia do Exército, que funcionava nessa rua, no bairro Paraíso, em São Paulo. O prédio não existe mais, mas foi aqui, atrás destes muros, que ele e tantos outros membros da resistência conheceram o lado mais agressivo e obscuro da ditadura. E amarram, lhe põem nas posições mais bizarras, né? E lhe batem de todo jeito, né? Soco, tapa, pontapé, barra de ferro, paulada, lona molhada. Ieda foi obrigada a abandonar a família, inclusive o filho, que na época tinha apenas 1 ano de vida. Eu quis pegar meu filho, mas meus pais me aconselharam, não vá com ele, porque se morrer, morre um só. Pelo menos a vida dele a gente vai tentar salvar. Alípio ficou 5 anos preso. Ieda e outros 39 presos políticos foram libertados em troca do embaixador da Alemanha, sequestrado em 1970. Os 40 militantes brasileiros foram banidos do país e levados para a Argélia. Na ocasião, o jornal Folha de São Paulo usou um editorial para parabenizar a ditadura por trocar os prisioneiros brasileiros pelo embaixador alemão.
Era realmente um momento difícil, mas teve gente que não teve medo de mostrar a cara. Teve gente que lutou, teve gente que se sentiu brasileiro até a última gota de sangue, né? Enquanto que a imprensa, que tinha a obrigação de denunciar os crimes que se faziam nesse país, se calava. Francisco Lúcio França é advogado e integrante do grupo Tortura Nunca Mais, de São Paulo. Ele estudou a participação da imprensa durante o regime militar, principalmente as reportagens publicadas nos jornais do Grupo Folha, e descobriu que o jornal classificava quem resistia à ditadura de terrorista, além de compactuar com o regime de exceção. O destaque que era dado para a Folha da Tarde era um destaque totalmente dirigido e policialesco. Aqui, ó, família planejava explodir quartéis. Aqui outro, ó, grupo terrorista caçado em casa. Outra manchete. Ó, grupo terrorista foi caçado a bala. Então, quer dizer, os tratamentos que eram dados e as manchetes essas pessoas eram tidas como bandidos, né? Como uma coisa que, fora daquele contexto, o enfoque que era dado era diferente do contexto a que essas pessoas realmente militavam. Lúcio França também estudou o apoio logístico que o Grupo Folha deu à ditadura. Segundo várias pesquisas e testemunhas, o Grupo Folha emprestava carros